E a gente louva a Deus pelos demais casais que entraram aí, desde que eu dei as boas-vindas no início, com todos os casais que estão aí conosco. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, Deus sustente. E a gente está muito contente aqui nesta noite, porque temos, além de ter cada casal participando com a gente, que é uma grande alegria, né? Não somente os casais da Igreja de Araraquara, presbiteriana, mas também os outros casais. Mas, de maneira especial, eu louvo muito a Deus pela vida do Antenor e a Phyllis. Um casal que Cássia e eu, como diz os mineiros, amamos de montão, né? Amamos de montão. E a gente, com muita alegria, a gente tem o Antenor com a gente. O Antenor eu conheço desde 1998. Você lembra, Antenor, quando estava começando ali o programa na Rádio Fax, lá em Itu, não é mesmo? Eu não tinha nem cabelo branco ainda. É verdade, seu cabelo era pretinho, né? E eu tinha mais cabelo. E Antenor fazia um programa na Rádio Fax, em Itu, e eu também fazia. Nós nos conhecemos. E dali nós travamos uma amizade muito boa, né, Antenor? Uma amizade tão maravilhosa que, independente de estar longe, né? Está longe desde quando nós saímos de Itu, essa amizade tem sido tão boa, tanto a gente está junto, né? A Cássia, eu, você, a Phyllis, né? Aí os respectivos filhos, né? Antenor e a Phyllis nos abençoaram muito com o Joel e com a Maressa, né? Orando por nós. A gente pôde também compartilhar tantas bênçãos aí, tanto com a Alice como o povo, né? Que bênção. E aí já tem até neto agora, né, Antenor? Que bênção, né? Verdade. Então, é uma alegria muito grande rever vocês, e mais numa ocasião tão especial para a nossa igreja aqui, nós estamos fazendo esse culto mensal de casais. Então, para mim é uma alegria muito grande, e para a Cássia também, a gente receber vocês dois, viu? E tenho certeza que será uma grande bênção para todos nós que vamos ouvir a palavra neste momento, tá bom? O nosso irmão Sobara está conduzindo as coisas, mas eu acho que vai solicitar que todos aí estejam desligando o seu microfone, né? Para que então só o preletor esteja falando ao nosso coração. Então, seja bem-vindo, Antenor, uma alegria muito grande, e estamos juntos aí, vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento, Antenor e Phyllis, né? Sabe a bênção que os dois são aí. Graça e paz para os nossos amigos, os nossos irmãos. E um grande beijo especial para a Cássia, que eu tenho muitas saudades. É um prazer estar com vocês, e eu e a Phyllis, o pastor Gediael já falou algumas coisas. Nós estamos, por um tempo, ausentes no Brasil, mas de coração sempre presente com a igreja, com os amigos, com os irmãos ali. E eu fiquei muito feliz e honrado pelo convite, pastor Gediael. É sempre bom estar com você, e mesmo que seja virtualmente, com a Cássia e os seus filhos, que a gente sempre carrega no coração com muita alegria. Hoje, por sinal, você mencionou os nossos netos, já somos avós. Quando a gente se conheceu, éramos jovens, eu e você. Você continua jovem, cabelo pretinho, eu acho que isso daí é fake, não pode ser. E não pinto, hein? Não pinto o cabelo. A minha esposa aqui é testemunha. Isso. Tem muitas pessoas que acham, viu? Mas eu não pinto, né? Porque ele cai antes, né? Então não dá para pintar. Mas, assim, agora já somos avós, e nem me pergunta como é, porque aí eu vou perder o meu tempo da preleção da mensagem, vou falar sobre como a alegria de ser avô. Mas hoje, inclusive, um dos nossos netinhos está comemorando 3 aninhos. 3 aninhos. Então, nós estamos muito felizes. Eles estão aqui nos Estados Unidos, não aqui exatamente, nós estamos aqui na região de Dallas, aqui no Texas. A minha esposa é texana, então nós estamos aqui próximos da família dela, na casa do meu filho e da nossa nora aqui, do Paul e da Brooke, e estamos aqui perto do aeroporto, e a gente já está contando os dias para poder entrar no avião aqui no aeroporto, em Dallas, e voltarmos para o Brasil. Então, assim, mas... Antenor, queria que você voltasse até dia 3, que dia 3 é aniversário, né? Dia 3 de junho. 3 de junho. É verdade. Ixi, vai ter mais um mês ainda depois daquilo. Mas vamos comemorar, hein? Voltando, as coisas acalmando aí, a gente vai para Araraquara
para revê-los e para conhecer a igreja aí. Mas, irmãos, eu quero confessar uma coisa. Quando eu fui para Prudente, o primeiro que foi visitar, os primeiros foi a Fírias e o Antenor. Foram visitar a gente lá em Prudente. Não tinha jeito de não ir, viu? Foi uma alegria muito grande. Então, assim, é muito bom estar com vocês e eu gostaria que a gente tentasse fazer talvez mais como assim uma dinâmica, um bate-papo. Eu sou o Antenor, essa é minha esposa, Phyllis, e nós temos 2 filhos, o Gediel já mencionou, e servimos a igreja ali em Itu, né, já agora há 25 anos. Eu não sei quantos casais nós temos, mas eu não sei se a gente poderia tirar 30 segundos só para eu saber de onde são, pelo menos, porque eu sei que nem todos são de Araraquara. Poderia fazer isso? Claro, fique à vontade. Então, assim, eu vou deixar os casais, pelo menos aqueles que quiserem, só para falar os nomes e de onde são. Aí, quem sabe, a gente pega aqui uma tela maior quando você estiver falando e a gente conhecer, mesmo que seja virtualmente. Então, começar comigo, então. O Antenor já falou e a filha. Então, Cássia. E Gediael. Ruth. Nivaldo. Antônio e Camila Sorbara, de Araraquara. Bom, aqui é Sandra e Luiz Otávio, de Araraquara. Isso, ótimo. Laerte e Vanessa, de Araraquara. Ivete e Luiz, de Indaiatuba, Igreja Morada do Sol. Legal. Morada do Sol em Araraquara. Bom. Não, Indaiatuba. Gerson e Miriam, de Bauru. Bauru. Bem-vindo. Elson e Leia, de Vitória, Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo. Uhul. A Ana e o Luciano, de Araraquara. Araraquara, terra boa, terra do sol, morada do sol. Érica e Adriano, de Itu. A Érica e Adriano, de Itu. Uhul. Oi, Antenor, muito prazer. Marcelo e Tati, aqui de Itu. Marcelo e Tati, poxa, que honra conhecê-los. Prazer, Antenor. Lincoln e Rose, de Indaiatuba. Lincoln e Rose, de Indaiatuba, beleza. Christian e Ana, de Indaiatuba. Indaiatuba, olha só, marcando presença. Quem mais? Lourdes e Eliezer. Araraquara. Araraquara, muito bom. Muito boa noite, aqui é o Valdir e a Thalita, de Araraquara. Araraquara. Roberto e Lúcia, de São Paulo. Roberto e Lúcia, de São Paulo. Juliana, de Araraquara. Boa noite. Dorcas e Kay, de Itu também. De Itu. Muito bom. Sônia e Vanderlei, de Itu. Sônia e Vanderlei, de Itu. Muito bom. Renata. Pedro e Edmeia, de Araraquara. Araraquara. Quem mais? Renata e Jadir, de Araraquara. Muito bom. Eu vou sair. Fábio, de Araraquara. Bem-vindos. Ricardo e Daniela, de Araraquara. Estão vendo aqui, casal simpático. Obrigado. Leonardo e Betânia, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Santa Rita do Sapucaí, coisa boa. Ângela e Luiz, de Itu. Eu não sei se o pastor Gediael lembra da gente, mas a gente lembra muito dele, que nós participamos da igreja lá com ele, inclusive a Bruna foi batizada com ele. Uau, que especial, Gediael. Então, que Deus abençoe, que alegria vê-los, viu? Deus abençoe muito. Amém. Quem mais? Todos? Márcio e Ana, Araraquara. Fala a gente. Ana e Mar. Araraquara. Bom. Ana e Márcio está aqui. Eliana e Diógenes, de Araraquara. Araraquara apareceu em peso, hein?
Antenor, mas se eu não aparecer, né? Se fosse um concurso de cidade contra cidade, Araraquara já levaria o primeiro ponto. Boa noite, irmãos. Boa noite. Quem fala? Eloá e Nivaldo, de Araraquara. Eloá e Nivaldo, estão aqui no centro. O nosso regente aí da música. Muito bom. Professor. Paulo Reis e Sueli, Araraquara. Boa noite. Paulo Reis, Sueli. Muito bom. Boa noite. Todos? Alguém não se apresentou? A Márcia. Márcia e Simval, de Niterói, Rio de Janeiro. Niterói, uau! Esse povo, não sei como é que esse povo está aparecendo assim em tantos lugares. Eu não sei, Antenor. Eu não sei. Você deve ser por causa do preletor, viu? Por causa do preletor. Eu acho que... A Márcia e a Simval fomos nós que convidamos. Que bom. Amigo da Cadeta e do Valdir. São nossos amigos. Que bom, que beleza. Todos tiveram a oportunidade de falar e de se apresentar? Faltou alguém que ainda tem o interesse em se apresentar? Muito bom. Eu com certeza, esse grupo bonito, esse mosaico, eu estou olhando aqui no meu computador, um mosaico bonito, com esse povo bonito, com certeza vem porque é um tema importante, a espiritualidade do casal, mas também tem a ver com o organizador do evento, né? O nosso irmão, o pastor Gediael, é um imã para casais. Eu sei porque eu acompanhei o ministério do Gediael durante vários anos em Itu e tive a oportunidade de trabalhar com ele durante, pelo menos, acho que dois retiros e vários encontros, né? E a gente viu ali um número, sempre víamos um número incrível de casais que se reuniam para os retiros, né? E acho que, se não me engano, numa ocasião, nós palestramos para, acho que 500 casais, ou uma coisa assim, ou mais, eu não sei quanto. 538. 538, acho que deve ter sido esse o auge, né? Então, assim, uma coisa maravilhosa. Deus realmente te dá e te deu, né? E continua dando um dom especial para você trabalhar com esse segmento que é tão importante na vida da igreja, os casais, e, obviamente, para trabalhar na vida espiritual dos casais. Então, nós temos algumas coisas para compartilhar com vocês, mas antes de eu entrar, eu não quero também ficar assim roubando muito do nosso tempo aqui, do que a gente tem que compartilhar, mas eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. Quer dizer, na realidade, vão ser os casais trabalhando numa dinâmica com cada um, né, cada casal consigo mesmo. Então, deixa eu vou tentar compartilhar a tela. A gente vai tentar compartilhar a tela. Host, disable participant. Ok. Eu não sei quem é o anfitrião, mas precisa habilitar. É o Sorbara. Está sabendo. Se puder, compartilhar com a gente o screen na tela. Vê se agora já pode. Já foi. Beleza. Obrigado. Também não olhei. Tá. Vou pegar um água que está lá. Por enquanto, não aconteceu. Deixa eu ver se acontece assim. Não estou conseguindo. Aí foi. Agora foi. Foi? Ok. Eia, filhos, nós preparamos algumas perguntinhas aqui, e a gente gostaria de dar 30 segundos para cada pergunta, para os casais falarem entre si. Não vai ser público, vai ser o casal. Eu e a Fires, tirando 30 segundos, você, como casal. Se por acaso o seu cônjuge não estiver aí, a esposa ou o esposo,
você estiver sozinho, você pode, pelo menos, meditar durante 30 segundos sobre essas perguntas. E a primeira sendo, quer dizer, vai ser um bate-volta bem rapidão para cada pergunta. Qual é a diferença entre ser uma pessoa espiritual e uma pessoa religiosa? Tire aí 30 segundos entre o casal. Pode todos estar no mute, no mudo aí, e só o casal conversando, até para a gente não ouvir a sua privacidade. Coloca no mudo. E o relógio está sendo cronometrado. Tira um tempinho para conversar, o casal. Diferença entre ser uma pessoa espiritual e uma pessoa religiosa. A segunda pergunta aparece aí na tela? Você se acha uma pessoa espiritual ou uma pessoa, deveria aparecer, religiosa? Você se acha uma pessoa espiritual ou uma pessoa religiosa? Como é que você se define? A terceira pergunta. Vai aí. Quem foi uma pessoa espiritualmente influente na sua vida quando você era um jovem, ou quando você era uma jovem? Quem foi uma pessoa espiritual que te influenciou na sua vida quando jovem? Essa eu gostaria de ouvir. Essa é boa, não é? Voltar para trás assim e pensar em alguém que foi marcante na nossa vida. Quem foi? Compartilhe aí com o seu cônjuge isso. A quarta. Quando você se sente mais próximo ou mais próxima de Deus. Número 4. Quando você se sente mais próximo ou mais próxima de Deus. E a última, além da Bíblia, qual foi outro livro que te influenciou espiritualmente? Além da Bíblia, obviamente, a gente sabe que esse é o mais importante. Tem algum outro livro que você leu ao longo da sua vida cristã e que marcou você, que ajudou você, talvez como um marido, como uma esposa, como um pai, como um filho, como um cristão, um discípulo de Jesus? Desafios, não está. It's not there. It's not this desafio. We're going to talk about this. Can you erase that? Ok. Era mais para a gente estar assim, meditando, refletindo. São perguntas boas que, até se você anotou aí, não sei se deu tempo, seria bom para o casal exercitar essa reflexão, essa introspecção, tá certo? Nós estamos falando sobre a vida espiritual do casal, a vida espiritual do casal na pandemia. Essa pandemia veio como surpresa para
eu diria todos nós. Não tem ninguém aí que estivesse profetizando essa pandemia 2 anos atrás, ou um ano e meio. Né? Ou planejando, né? Profetizando ou planejando essa pandemia. Parece que a última assim que marcou a história aconteceu há 100 anos atrás. E eu espero que a próxima não aconteça, pelo menos antes desse mesmo espaço de tempo, pelo menos mais 100 anos, né, de agora. Mas essa pandemia nos trouxe grandes desafios. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou fazer talvez algumas afirmações que sejam desafiadoras e que talvez você coloque alguma interrogação e vá contra o fluxo normal da correnteza, mas tudo bem. Se você não estava preparado espiritualmente, eu gosto de usar a metáfora do tanque, por exemplo, um tanque de gasolina, você vai lá e enche para uma viagem, não é mesmo? Se o seu tanque emocional estava vazio, na reserva, antes de essa pandemia iniciar, eu vou dizer que você teve grandes dificuldades emocionalmente para lidar com essa pandemia. Eu tenho visto isso, tenho acompanhado, trabalhando com casais, trabalhando com famílias, né, ao longo desses últimos meses, a gente tem observado isso. Por outro lado, se o seu tanque emocional já estava cheio, então, quando essa pandemia veio, a crise bateu, essa tempestade começou a nos acometer, então eu diria que você conseguiu até lidar com um pouco mais de facilidade. Eu não quero dizer que tenha sido fácil para ninguém, mas provavelmente você conseguiu lidar com um pouco mais de facilidade. E eu acho que isso também é aplicável na nossa vida espiritual. Se o seu tanque espiritual estava vazio antes de essa crise bater, antes dessa tempestade, né, vir, eu acho que espiritualmente falando foi muito difícil, porque o distanciamento, o isolamento, a falta do culto presencial, ou seja, dessa comunhão que nos alimenta, que muitas vezes serve como combustível, infelizmente para muitas pessoas, muitos casais, o único combustível para eles durante a semana toda. Então, assim, se você já estava com o seu tanque vazio, né, assim, eu diria, deve ter sido muito difícil, está sendo complicado. Por outro lado, nós acreditamos, né, e temos falado sobre isso muito, e inclusive trabalhando com casais, se o seu tanque espiritual estava cheio quando essa pandemia bateu, quando ela iniciou, quando foi anunciado um lockdown para nós no Brasil, lá em março, então, provavelmente, se o tanque estava cheio, vocês estavam abastecidos, vocês estavam buscando as coisas de Deus, as coisas espirituais, estavam na leitura, estavam na oração, estavam jejuando, estavam em comunhão com os irmãos, porque ninguém consegue viver a vida cristã sozinho. Precisamos de uma companhia de torcedores, de mentores ao nosso lado. Então, provavelmente, nós conseguimos lidar com essa pandemia, com essa tempestade, embora tenha lidado com tormentas e turbilhões de água sobre nós, e agora como é que a gente vai fazer? Mas provavelmente nós conseguimos lidar, passar por isso, estamos passando por isso, vai levar mais um tempo ainda, infelizmente, de forma sustentável, eu diria. Veja, essa pandemia trouxe para muitos casais, e a gente tem visto isso, acompanhando os casais, trouxe um grande nível de estresse. Inclusive que na minha área, até além da teologia, da psicologia, eu tenho ficado muito interessado e lido sobre sequelas, sobre as consequências dessa pandemia na vida dos brasileiros. E a gente tem percebido que a tensão e o estresse têm sido incrível na vida dos casais. Com mais conflitos, às vezes até por terem mais tempo juntos, é que nem a mulher que orava e dizia: ai, Senhor, né, dê um jeito para o meu marido passar mais tempo comigo em casa. E depois de algum lockdown, de algumas semanas, a oração dela qual era? Ai, Senhor, tire ele daqui. Senhor, já chega, Senhor. Tire ele daqui, Senhor. Leva ele, Senhor, né? Não para a eternidade, mas assim,
para trabalhar lá fora de novo. Chega de home office aqui em casa, né? E assim por diante. Já não chegam as crianças, agora tem ele também para cuidar e assim por diante. Então, assim, tem sido um estresse. Esse estresse tem sido gerado pela doença em si, uma doença terrível, maldita. E se você não pegou o Covid, eu não sei quantos nesse grupão pegou o Covid, eu e a Fires pegamos o Covid no começo dela, lá em junho, quer dizer, em maio, faz exatamente um ano. Um ano hoje, meu neto fazia aniversário e ele veio, ele estava fazendo 2 anos de idade, ele veio para casa e a gente não sabia, ninguém sabia, e ele começou a ter febre naquele sábado, ele começou a ter uma diarreia, e ele passou esse treco para nós, e aí, durante 15, 20 dias, a gente lutou com esse vírus, e, graças a Deus, nós saímos, né, quase que ilesos disso, mas não totalmente. Mas, então, o estresse das adaptações para os casais, né, tivemos que lidar com uma rotina esquisita, uma rotina diferente, o Quando a pandemia começou, nós tínhamos a nossa agenda cheia para 2020, né? Para o que a gente ia fazer, e planos de viagens para trabalhar com casais e tudo, em vários lugares, mas aí veio o lockdown, estávamos em casa. E foi muito difícil para mim, porque as minhas amigas dizem que eu tenho a roda dos pés, né? Então, eu gosto de estar com os meus amigos, tomando um cafezinho, conversando e tal, e, de repente, nós só estávamos em casa. E foi muito difícil. Nós tivemos um estresse financeiro, acho que, eu espero que não, mas assim, eu sei que muitos casais tiveram que lidar com essa realidade. De repente, o emprego corria risco, ou eles tiveram que reduzir o número de horas de trabalho, né? Então, assim, as finanças já não eram mais as mesmas. Um teve que parar de trabalhar para cuidar dos filhos, que agora estão sendo cuidados em casa, estudando online, uma coisa totalmente diferente para uma criança de 4, 5, 6, 7, 8, ou mesmo 15 ou 17 anos de idade, concluindo o 2º grau, uma coisa difícil. Os papéis no lar, os papéis foram mudados, porque às vezes um teve que sair para trabalhar, o outro ficou para cuidar dos filhos, ou o mais forte, que parecia ser mais forte, ele fica doente, e agora então ele perde uma capacidade de sair, de trabalhar, não, e obviamente tem ali o cuidado dos filhos. Eu acho que uma coisa que foi muito negativa e que atingiu muito, inclusive, os casais, foi a mídia, a maneira que a mídia lidou, e infelizmente até hoje ainda lida. E se você levanta, ligado na mídia, o que a mídia está falando, isso pode ser nas mídias sociais ou na TV, e se você termina o seu dia com o que a mídia está falando, provavelmente você teve noite de insônias, você começou a sofrer de ansiedade, e infelizmente, quando você olha as estatísticas, o Brasil lidera os casos de depressão na pandemia e de ansiedade também. No Brasil, diz aí um estudo da USP, que saiu recentemente, no Brasil, nós temos uma grande porcentagem de pessoas. Chega ao ponto aqui, o número que eu vi, o último número, de 63% dos brasileiros sofrendo alguma forma de ansiedade por causa da pandemia. E 59% enfrentando algum nível de depressão, né, por causa dessa experiência traumática dos últimos anos. Então, se você tem enfrentado ansiedade, saiba que você não é o único, você não está sozinho. Se você tem enfrentado algum tipo de depressão, seja ela leve, seja ela profunda, seja ela o nível que for, né, então saiba que você também não está sozinho, por causa de perdas significativas. Alguns não perderam apenas o emprego, mas perderam os bens, perderam pais, perderam mães, perderam irmãos, perderam amigos, né? Perderam uma vida. Então, assim, tem sido uma coisa desafiadora. Será que isso afeta a espiritualidade do casal? Com certeza.
não é mesmo? É que nem eu disse, se o seu tanque estava vazio, seja ele emocional, seja ele espiritual, com certeza navegar durante esses dias, navegar no meio dessas águas turbulentas, nessa crise, nessa pandemia, deve ter sido muito complicado, né? Porque crises vêm e elas têm a tendência, obviamente, de queimar os nossos combustíveis, seja ele o combustível emocional, ou físico, ou mental, ou mesmo, vamos dizer aí até o financeiro, não é mesmo? E, inclusive, queimar o nosso combustível espiritual. Então, o que é espiritualidade para o casal em tempos difíceis? Como é que o casal se sustenta espiritualmente? Deixa eu ler algumas passagens. Ler não, deixa eu mencionar. Nós não vamos ter tempo de ler todas essas passagens. Então, eu gostaria de mencionar, até para não abusar muito dos meus amigos. Veja só, algumas passagens bíblicas, eu espero que dê para ver aí, você pode até anotar, e depois você pode, obviamente, você com o casal, você e o seu cônjuge, refletir um pouco nessas passagens. Deixa eu mostrar algumas passagens que, para mim, durante esses últimos dias, depois que o pastor Gediel nos convidou, nós começamos a trocar ideias, eu e a filhos, e falarmos sobre o que é espiritualidade. Veja aí o que a gente acredita ser as passagens que focam a realidade espiritual de uma pessoa, e, obviamente, isso pode ser aplicado também na vida de um casal. Marcos 10, 45. O que é que diz lá? Lá Jesus diz o seguinte, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para fazer o quê? Para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu diria, eu não sei se alguém aí vai contestar isso ou me refutar, eu diria que Jesus foi a pessoa mais espiritual que veio e andou sobre essa terra, neste mundo. Alguém aí discorda? Acho que ninguém discorda. Jesus foi o ser mais espiritual. E ele fala sobre o propósito de ter vindo para este mundo. Ele diz, eu vim, não foi para ser servido, mas foi para servir, tá certo? E dar a minha vida, inclusive, em resgate por muitos. Lá no livro de Lucas, capítulo 10, 25 a 37, aquela história muito conhecida, onde alguém vem para Jesus e pergunta, Jesus, assim, eu estou parafraseando aqui, ele pergunta para Jesus, lá um bom fariseu, o que significa ser uma pessoa espiritual? Como é que alguém pode herdar o reino dos céus? Ninguém vai herdar o reino dos céus se não for espiritual, tá certo? Como é que alguém herda o reino dos céus? E Jesus, então, ele conta aquela história do bom samaritano. Não é mesmo? Jesus poderia ter falado, olha, para você herdar o reino dos céus, você precisa ser um bom judeu, você precisa conhecer o Torá, você precisa ter muitas passagens decoradas, você precisa orar 3 vezes voltado para Jerusalém, né, com um tapetinho no chão e assim por diante. Não, Jesus ele conta uma história. Ele conta a história do bom samaritano, de um judeu que está caído na beira de uma estrada, aquela estrada que desce de Jerusalém para Jericó, são ali mais ou menos uns 30 quilômetros. Esse homem está perdendo sangue, está morrendo. E Jesus diz, então ele para, ele vê, ele socorre, ele se curva, ele levanta o homem, ele leva, ele paga, ele coloca a mão no bolso, em outras palavras, ele investe para a recuperação daquele homem. Livro de João 13, 34 a 35, nós vemos aí uma outra passagem, Jesus conversando com seus discípulos, e ele diz basicamente lá o seguinte, vocês têm que aprender um amor diferente. Não que eles não soubessem sobre o amor, mas ele está dizendo, deixa eu mostrar uma qualidade diferente. O amor é isso, é amar como eu amei vocês. E quando vocês amam uns aos outros como eu amo vocês, aí todos saberão que vocês são meus discípulos. Não é pela placa da igreja, não é para a denominação, para onde você vai, não, sabe, não é quantos versículos você tem decorado, quantas orações você faz por dia, né, o quanto de religiosidade, de aparência de religioso você tenha. Ele está dizendo, é o amor que vai identificar você como um discípulo. E, obviamente, um discípulo de Jesus é uma pessoa que está caminhando a espiritualidade.
Gálatas capítulo 5, 13 a 15, ali ele está falando sobre o contexto do legalismo no livro de Gálatas. E tem pessoas que são muito legalistas, e o legalista tende a ser muito perfeccionista. E ele, assim, em termos de aparência, ele é ótimo. Para seguir regras e regulamentos, ele é maravilhoso. Mas na hora de se relacionar, na hora de relacionamentos, é complicado. E ali no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo para aquela igreja, diz o seguinte: olha, gente, cuidado. Nós somos libertos pelo Espírito Santo para amar e não para ficar seguindo regrinhas. Toda lei se resume, ele diz, toda lei se resume no amor, ele fala ali, tá certo? Não esqueçam disso. Cuidado para não esquecer isso, o amor que é mais importante, e ficar mordendo uns aos outros. Cuidado para não se tornar uma igreja, eu vou colocar aqui uma aplicação, para não se tornar uma igreja canibal, onde um morde o outro, está descontente, vai lá, e sabe? Cuidado para isso, a gente poderia aplicar isso no casal, no lar. Cuidado para você não ficar mordendo um ao outro, prejudicando, machucando um ao outro, maltratando um ao outro. Porque isso não é amor. E, obviamente, se não é amor, não é espiritual, não há espiritualidade onde não existe o amor. Nós somos colocados neste mundo para aprender a amar. Quando nós tivemos o nosso encontro com Deus, individualmente, como casal, como família, ele não vai perguntar para nós, então, fala para mim, quantos versículos você decorou, Antenor? Você conhece a Bíblia de cabo a rabo? Leu toda, de Gênesis a Apocalipse? Quantas vezes? Ele não vai perguntar isso para mim. Ele vai perguntar para mim, você me amou acima de todas as coisas? Com toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. Você amou a Fílis, a tua esposa, que eu coloquei ali, o próximo, mais próximo de vocês. Você amou os seus filhos, tá certo? 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 7, uma outra passagem riquíssima, que diz lá o seguinte, eu estou dando um resumão aqui para vocês. Diz lá o seguinte, esposas, sejam submissas aos seus maridos. Sejam submissas como aquelas irmãs lá do Velho Testamento que serviram como modelo para vocês, inclusive Sara, que chamava Abraão de Senhor. Outro dia eu falei para Fílis, que tal você começar a me chamar agora de Senhor Antenor Gonçalves? Ela não gostou. Mas eu falei, mas meu bem, está aqui na Bíblia, está na palavra. Bem, esse não é o espírito, né? Esse não é o espírito machista de, aqui quem manda sou eu tenho a última palavra. O problema do casal, muitas vezes, o que rouba a espiritualidade do casal é exatamente o eu. Não é mesmo? Eu tenho que ser o general do quartel, eu tenho que ser, né, o líder da banda, eu tenho que ser o CEO da companhia, eu tenho que ser aquele que tem a última palavra. Bem, Pedro não está dizendo isso. Até que, veja só, ele diz o seguinte, homens, maridos, vivam a vida em comum no lar com as suas esposas, para que as suas orações não sejam interrompidas. Lembra dessa passagem? Eu estou falando sobre uma passagem que é comumente conhecida por todos nós. Né? Então, ele está dizendo o seguinte ali. Eu perguntei para a Fílis, né, sobre isso. Outro dia, realmente, ontem, nós tiramos a tarde para fazer uma viagem numa região bem cênica, bem bonita aqui. Vamos tirar o dia para meditar, refletir e trocar uma ideia sobre o que a gente vai compartilhar amanhã com os casais. E ela falou, Antenor, eu nunca tive dificuldade em me submeter a você, por causa do seu amor por mim, a maneira que você me trata. Então, Pedro está falando isso. Espiritualidade para o casal vem antes da oração. Ele está dizendo, marido, viva a vida em comum no lar com a sua esposa. O que é a vida em comum no lar? Na pandemia, lavar a louça todos os dias. Eu descobri que casais espirituais, na pandemia, a vida em comum no lar, marido com a esposa, é ajudar nas tarefas de casa. É não ter medo de pegar lá a buchinha, né, e o detergente e lavar uma louça. Inclusive, que eu digo que lavar a louça, eu me especializei durante a pandemia e virou para mim um grande momento de terapia.
literalmente, ter a pia para mim, para eu lavar as louças, está entendendo? Nos dois sentidos. É ter a pia para mim, não é mesmo? E ali naquele tempo eu lavava as louças, mas também durante o lavar das louças eu meditava, eu refletia, eu orava por pessoas que estavam enfermas, não é mesmo? Eu procurava resolver vários problemas dentro da minha cabeça, ou no meu coração. Então, o lavar a louça, para mim, se tornou uma das coisas mais espirituais para nós, na realidade, porque eu estava vivendo a vida em comum, aquilo que a minha esposa sempre fez, eu me especializei para viver isso em comum com ela, e entender com sensibilidade, né, as tarefas dela, a vida dela, o cotidiano dela. Então, essa pandemia foi ótima para a terapia. Terapia, literalmente, no meu caso, e para também, durante aquele tempo, enquanto eu lavava, eu meditava, eu refletia, eu orava, eu intercedia por pessoas, e eu fiz isso regularmente. Uma outra passagem, para concluir essa parte, em Atos 3, de 1 a 10. Mostra ali a cura do coxo, só para dar um resumão desse texto. Pedro e João, 3 da tarde, estão subindo ao templo para orar, e quando eles chegam na porta do templo, o que eles encontram ali? Lembram-se da história? Um coxo sentado ali na porta do templo. O coxo olha para eles, os dois olham para o coxo. Imagina você indo para a igreja. Você estaciona o carro, você está subindo a escadaria para entrar no prédio da sua igreja, e, de repente, na porta do prédio da igreja tem um coxo, um aleijado, com a mão estendida para você. Olha a mão dele aqui, estendida, esperando alguma esmola, alguma coisa de você. Aí você começa a debater. Puxa vida, eu estou ouvindo que o culto já começou, olha só, as pessoas estão cantando, não é mesmo? E agora, o que eu faço? A história diz, Atos 3, de 1 a 10. Eu ouvi essa mensagem domingo passado do meu irmão Fernando Napoli, o que me tocou profundamente. A história diz que Pedro olhou para ele, ao invés de estar preocupado, eu preciso entrar, está na hora, o pessoal está começando, é hora da oração, 3 da tarde, ou 10 da manhã, o culto está iniciando, ele para, ele socorre aquele homem, e aquilo se torna um ato espiritual na vida dele. De fato, depois ele nem entra para a oração, parece que eles só vão para o pátio do templo, e ali as pessoas concorrem, as pessoas todas correm para ver o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era algo muito espiritual. Um homem foi tocado, um homem foi curado, um homem foi restaurado, uma vida recebeu de novo alegria, e houve uma grande transformação. Pedro poderia ter falado, meu irmão, não tenho nada no bolso, mas eu vou entrar e vou orar por você, tá bom? Fica aí, tá, numa boa... Não, ele deu o que ele tinha Cristo, ele tinha o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo, e aquela vida, né, foi transformada. Ele curou o coxo. Então, assim, para mim, essas passagens, irmãos, tem mostrado uma coisa, que espiritualidade, em tempos difíceis, em tempos de pandemia, na vida de um casal, é isso. É você oferecer o melhor que você tem, é você estar do lado ali da sua esposa e a esposa do lado do marido, quando as coisas ficam difíceis, com o estresse financeiro, com o estresse da própria doença, com o isolamento, com o distanciamento social, com talvez a falta do culto presencial e o poder estar com os seus irmãos, com a sua família de carne, né, e sangue, talvez num momento de ansiedade, de medo, de insegurança, ou depressivo ou depressiva, estar um do lado do outro, né, vivendo essa vida em comum, lavando louça, cuidando dos filhos, trocando fraldas, não é mesmo? Tirando um tempo para oferecer para o outro, para encorajar o outro. Deixa eu ver. Isso não significa, para a gente concluir, que o compromisso espiritual da oração, o compromisso do estudo da palavra de Deus, o compromisso do jejum entre o casal não seja importante. Mas veja só o que disse esse homem aqui, que viveu lá quase 500 anos antes de nós.
Niccolo Machiavelli. A grande maioria dos seres humanos está satisfeita com a aparência como se ela fosse a realidade. E muitas vezes são influenciados muito mais pelas coisas que parecem ser do que pelas coisas que verdadeiramente são. Deu para ver aí? O que esse homem dizia 500 anos atrás é que a coisa importante, a realidade mais importante, não é a aparência de religiosidade. Tá certo? Mais importante do que a aparência é aquilo que realmente e verdadeiramente nós somos. E o ser espiritual, quando você olha para Jesus, é aquele que ama, é aquele que faz, aquele que serve, aquele que toca a vida do outro, aquele que restaura, aquele que ajuda o outro a passar por uma transformação. E na vida do casal, essa deve ser a realidade do amor, a realidade do amor, que faz um servir o outro, tá certo? E ele faz isso aprendendo de Cristo, inclusive. Veja lá, o próximo slide diz: o que é espiritualidade, então, na vida do casal, em tempos de pandemia? Espiritualidade não é algo mensurável pelo nível de atividades religiosas nas quais o casal se envolve. Espiritualidade é mensurável pelo tratamento nas coisas cotidianas que um oferece ao outro. E o marido é como o marido trata a sua esposa, como Cristo trataria. E a esposa tratando o marido como Cristo trataria o seu marido. Espiritualidade, então, exige que o marido e a esposa morram para si, vivam para servir um ao outro e os filhos. Isso exige que a espiritualidade e a humildade andem de mãos dadas. Jesus falou lá em João 3,35, e todos saberão que são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Todos saberão que vocês são, de fato, pessoas espirituais, seguidores de Jesus, se tiverem amor uns aos outros. Numa pesquisa que eu fiz com mais de 300 casais, alguns anos atrás, eu descobri o seguinte, que casais espirituais, 95% deles disseram, estudam a Bíblia juntos, 95% disseram também, oram juntos como família, 85% de mais de 300 casais disseram, ouvem com carinho e atenção um ao outro, 85% disseram, apoiam um ao outro, 70% disseram, servem um ao outro, e 60% desses casais disseram, admitem que têm problemas e buscam ajuda para resolvê-los. Mas eu diria, e isso é uma coisa que nós concluímos durante a semana, nessa nossa meditação, para compartilhar com vocês, que até mesmo antes de estudar a Bíblia juntos, de orar juntos, nós precisamos ter essa atitude de Cristo, de servir um ao outro. Espiritualidade em tempos de pandemia, mais do que talvez em qualquer outra época, exige isso. Exige carinho, exige serviço, exige dedicação, exige atenção, exige sensibilidade para viverem a vida em comum, um com o outro no lar. Deus abençoe vocês, que vocês continuem a crescer nessa vida comum no lar, um com o outro.